Meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam reinando nos vossos corações. Estamos começando hoje mais um trimestre, o segundo trimestre do ano 2020. Deus já nos deu a rica oportunidade, podemos estudar aí 3 meses sobre o tema Antropologia Bíblica. E hoje estamos começando mais um tema, mais um estudo, dentro do tema A Igreja Eleita, um estudo específico no contexto da escrita de Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso. E nós teremos adiante de nós grandes lições que vão nos ajudar, vão nos enlevar espiritualmente, e eu creio que Deus vai estar falando abundantemente ao seu coração. Pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, nós estaremos tratando sobre este assunto. Mas antes queremos orar em nome de Jesus. Bendito Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudar esse tema tão importante dentro do contexto, Senhor, do texto de Paulo aos Efésios. Pedimos que o teu Espírito se manifeste, ó Deus, com o Espírito da ciência e da sabedoria, para que possamos abençoar o teu povo e saiamos daqui edificados em nome de Jesus. Meus amados, nós estamos tendo agora o privilégio de estudar a carta de Paulo aos Efésios, tá? E o tema geral da nossa lição, da nossa revista, é a Igreja Eleita, sob o tema Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Tema bom, creio que Deus vai estar ministrando aos nossos corações de forma abundante e de forma maravilhosa. A revista traz para nós, já que é uma aula introdutória, nós terminamos na semana passada falando sobre o homem em Cristo Jesus, a salvação, a justificação, tá? E a santificação. E hoje nós vamos continuar vendo um pouco sobre a parte prática da vida cristã, o que Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever aos irmãos de Éfeso. Mas a nossa capa, muito bonita, a CPAD preparou um design muito bonito, e ela traz aqui, logo na capa, traz um rolo, pergaminho, traz uma coroa de espinho e traz também um selo aqui, com o símbolo, a imagem do leão, e também respingado, molhado de sangue, mostrando que essa carta vai tratar exatamente sobre o preço que foi pago por Cristo, preço de sangue, pela minha salvação, pela sua salvação, pela nossa redenção. Então, logo na capa a gente percebe que a coroa de espinho vai representar o sacrifício de Jesus por nós. O selo está mostrando aqui que é a participação do Espírito Santo na salvação humana, porque Paulo vai dizer em Efésios 1,13 que nós fomos selados pelo Espírito no dia em que nós nos convertemos, ou fomos alcançados pelo Evangelho. E nós temos também a simbologia de redenção através do sangue, que é esse sangue aqui, em cima do selo, com a imagem do leão. Jesus é conhecido na Bíblia como o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5, versículo 5, tá? Meus amados, essa revista, essa lição vai trazer para nós 13 temas interessantes. Eu queria já apresentar aos irmãos. A primeira lição vai fazer uma pequena introdução sobre a carta aos Efésios. Depois teremos temas importantíssimos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Teremos lição falando sobre eleição, predestinação, a iluminação espiritual do crente. Falaremos sobre a liberdade, os crentes libertos do pecado para viver uma nova vida. A condição dos gentios sem Deus. Veremos na lição 7, Cristo como a nossa reconciliação com Deus. Lição 8 vai estar falando sobre o edifício, os fundamentos, tá, de Deus para nós, através dos apóstolos. A lição 9 vai falar sobre o mistério da unidade revelado. Lição 10 sobre a intercessão pelos Efésios, uma oração que Paulo fez pelos Efésios. Lição 11 sobre atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Lição 12, a conduta do crente em relação à família. E por último, a última lição, fechando aí, a batalha espiritual e as armas do crente.
tá? Nós estaremos estudando essa temática, esse tema geral, a Igreja Eleita, até o dia 28 de junho de 2020. Meus queridos, a primeira lição que estaremos estudando nesse trimestre, que é a lição número 1, tem como título Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. Né? É uma lição introdutória, uma lição que vai estar frisando, vai estar falando sobre quem é o autor humano da carta, porque o autor divino é o Espírito Santo, mas o autor, o instrumento humano que Deus utiliza para escrever essa carta é o apóstolo Paulo. Tá? Então, logo o título, Carta aos Efésios, porque Paulo visitava ou abria as igrejas e tinha que seguir para outra cidade para abrir novas igrejas, e alguns irmãos da igreja onde ele passara enviava para ele algumas mensagens, algumas cartas, ele tinha que responder as dúvidas dos irmãos e ele só podia responder via carta. Não havia e-mail na época, não havia WhatsApp, não havia Instagram, né, ou outro meio de comunicação moderno como nós temos. Então ele fazia uso de cartas, escrevia em pergaminhos ou em papiros e mandava por algum mensageiro aos irmãos da igreja que estavam questionando, e o líder lia aquela carta para aqueles irmãos ali na igreja. A carta aos Efésios é um desses documentos, desses tratados de Paulo, respondendo, orientando aos irmãos aí na igreja de Éfeso. Tá? Essa lição número 1, que é uma lição introdutória, vai estar tratando sobre 3 pontos. Tá? A autoria e a data que foi escrita. O segundo ponto vai falar sobre quem são esses destinatários, quem são os Efésios. Tá? E a última parte da lição vai falar sobre o propósito e a mensagem, né, propriamente dita, da carta de Paulo aos Efésios. Bem, antes de nós adentrarmos de fato, né, ou aprofundarmos nessa temática, nós queríamos ler pelo menos o texto áureo, né, que está registrado em Efésios 1:2, que diz assim: ó, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 2. Era o hábito de Paulo tratar ou saudar aos irmãos, aos destinatários das suas cartas, usando essa expressão, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Bom, para a gente falar do primeiro ponto, amados, dessa carta de Paulo aos Efésios, nós precisamos entender um pouco sobre o autor humano. Quem foi o autor humano da carta aos Efésios? O apóstolo Paulo. Apesar de alguns críticos textuais da era moderna questionarem a originalidade da carta como sendo de Paulo, a maioria crê, defende e entende que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, porque o texto do capítulo 1, versículo 1 já começa mostrando que é Paulo o seu autor. Começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo, né? Por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Claro que quem questiona que essa carta não seria de Paulo vai se prender a alguns documentos antigos, alguns relatos antigos gregos que não constam, né? Alguns manuscritos sagrados não constam a palavra Éfeso em Éfeso, tá? Então, alguns autores defendem que Paulo talvez não tenha sido o autor dessa carta, mas isso é de menos importância. O importante é que Paulo foi esse instrumento de Deus que evangelizou a Ásia, evangelizou a Europa, chegou à Espanha, segundo relatos extrabíblicos, e foi, de fato, um grande homem de Deus importante para o Novo Testamento, porque ele é o canal de Deus para escrever pelo menos 13 cartas, que para nós são 13 livros, do Novo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, nós temos pelo menos 13 livros, são cartas de Paulo às igrejas na época do primeiro século, tá bom, amados? Mas deixa eu falar um pouco sobre Paulo. Paulo nascera por volta do ano 5 depois de Cristo, de uma família de hebreus, ele diz isso em Filipenses, e repete também em outros discursos em Atos 22, em Gálatas 1 e 2, ele diz que ele era filho de hebreus, né? Ele era hebreu de hebreus, mostrando que ele era um judeu, um hebreu puro, porque o seu pai e a sua mãe eram hebreus,
Tá? Então ele nasce por volta do ano 5, por volta dos anos 20, quando Paulo tinha uns 15, 16 anos, ele é enviado para Jerusalém para estudar numa das melhores escolas ou faculdades da época, que é chamada Faculdade de Gamaliel. Tá? E Paulo vai se envolver lá com as autoridades eclesiásticas, religiosas da época, os saduceus, os fariseus, os escribas, os estudiosos. E quando Jesus começa o seu ministério, por volta dos anos 30, Paulo já está em Jerusalém ainda, estudando e se preparando, porque ele era amante, estudioso, dedicado na lei de Deus, né? no judaísmo, na lei de Moisés, na Torá. E enquanto Jesus começa a fazer e atuar em Jerusalém, ou melhor dizendo, na Galiléia primeiro, e depois ele desce para a Judéia, Paulo está vendo só de longe, acompanhando e percebendo que esse movimento estava crescendo. Tá? E quando Paulo resolve, então, se posicionar, é quando Jesus já tinha morrido. Tá? 3 anos depois da morte e ascensão de Cristo aos céus, Paulo empreende uma grande perseguição à igreja, e é o relato de Atos, capítulo 7, capítulo 8, é quando Paulo vai comandar, dirigir aquela perseguição a Estevão. Tá? Paulo estava na direção daquele movimento, porque o texto diz que os perseguidores, eles traziam os que estavam liderando aquela morte de Estevão, trouxeram as vestes de Estevão e depositaram nos pés de Paulo. Então Paulo está ali também no comando daquela cena terrível. Então Paulo não se satisfaz, né? Vai até as autoridades da época e pega com elas mandado de prisão, autorização para ir para Damasco, porque ele ficou sabendo que em Damasco tinha um povo também que seguia Jesus e estava crendo ferrenhamente, com muita fé nesse movimento cristão. E Paulo pega cartas para ir aprisionar, prender gente em Damasco, e indo para Damasco, nos anos 36 aproximadamente, ele encontra-se com Jesus no caminho. Jesus o chama, ele se converte. Encurtando a história de Paulo, ele vai parar na casa de Judas, lá em Damasco. Deus levanta Ananias, vai lá, ora por Paulo. No 3º dia de cegueira, Paulo ficou cego com aquela luz que ele viu do céu. E quando Ananias vai orar por ele, ele diz: olha, Paulo, o Senhor que te encontrou no caminho mandou que eu viesse aqui orar por você, porque ele disse que você será para ele um grande mensageiro, um grande pregador dos gentios. E que Deus vai te mostrar, Paulo, como é sofrer e padecer por amor do Evangelho. Nesse dia em diante, Paulo reconhece, Paulo entende que o seu chamado está voltado aí para servir ao Senhor e para pregar aos gentios. Tá? Interessante que Paulo, inserido naquela cultura, vindo da família de Benjamim, né, ele assume ou recebe no 8º dia, que é o dia da circuncisão, ele recebe o nome de Shaul, né, que era uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que era tipo Benjamim também, o Saul. E quando ele vai ser registrado também na cidade, no cartório da cidade, pela cultura romana, quem nascia numa das províncias de Roma tinha o direito de ter uma cidadania romana, ser registrado no cartório. E Paulo, quando vai ser registrado no cartório, recebe o nome latino, que era o nome Paulus, e que para nós chega como Paulo. Então, basicamente, Paulo tinha 3 nomes, né? O Shaul, que era o nome aramaico dele, a tradução, ou a transliteração do nome aramaico para o grego era traduzida como Saulo, e Paulo também foi registrado lá em Tarso, que era a província romana, recebendo o nome de Paulus. Então Paulo tinha basicamente 3 nomes, né, destruindo aí, ou desfazendo a ideia de que Deus mudou o nome de Paulo assim que ele se converte. Ok? Ele diz isso, o Lucas diz isso lá no capítulo 13 de Atos, que Saulo também era chamado de Paulo. Mas aí Paulo se converte, Paulo desce para a Arábia, passa 3 anos se preparando, e depois retorna para Tarso. E isso já era por volta dos anos 39, 40,
É quando Paulo fica esquecido em Tarso. Antioquia recebe um pastor, Barnabé, e Barnabé fica sabendo, porque Antioquia era perto de Tarso. Barnabé fica sabendo que Paulo estava lá e manda buscar Paulo e começa a discipular Paulo em Antioquia. Foi uma bênção de Deus para a vida de Paulo. E já no capítulo 13 de Atos, nós vemos o Espírito Santo falando para a igreja: olha, separe para mim Barnabé e Paulo, porque eles são instrumentos meus para evangelizar os gentios da terra. E eles empreendem a primeira viagem missionária, por volta dos anos 46 a 48. Paulo e Barnabé vão primeiro para Chipre, uma ilha de onde Barnabé tinha vindo. Depois eles partem para a Ásia Menor e evangelizam várias cidades na Ásia Menor. Quando eles retornam para Antioquia, isso já nos anos 48, finalzinho dos anos 48, eles ficam na igreja ali, convivendo com os irmãos. De repente eles recebem mensageiros lá da Ásia, dizendo: olha, Paulo, quando você acabou de sair de lá de pregar aquela mensagem, chegaram lá os judaizantes e começaram a chamar você de falso pastor, de falso crente, e que tudo que você ensinava era errado, era heresia. Aí Paulo teve que escrever a sua primeira carta, registrada na Bíblia aí, não está na ordem cronológica na Bíblia que nós recebemos, mas Paulo escreve a primeira carta defendendo o seu apostolado e defendendo a mensagem que ele pregava. É a carta de Paulo aos Gálatas, por volta dos anos 49, por aí. Nos anos 51, ele desce para Jerusalém, no ano 49, participa daquele primeiro concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, e depois retorna para Antioquia, e por volta dos anos 51, Paulo é chamado pelo Espírito Santo novamente para fazer uma visita aos irmãos da Galácia. E ele fala: Barnabé, vamos visitar os irmãos que nós conquistamos lá na Galácia, vamos. E aí houve aquele problema com o Barnabé, que ia levar o João Marcos, Paulo não aceitou. Mas o fato é que Paulo parte com Silas para a sua viagem missionária, visitando os irmãos da Galácia, mas chegando na Galácia, o Espírito Santo os impulsiona para Macedônia. Quando Paulo tem aquela visão em Trode, de um jovem chamando: Paulo, passa a Macedônia e nos contempla aqui também. E Paulo vai. Nessa segunda viagem missionária nós temos aí as escritas de Paulo das cartas de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, na cidade de Corinto. Paulo retorna para Jerusalém, por volta dos anos 53, por aí, e nos anos 54 ele empreende uma terceira viagem, agora para a Europa, para visitar os irmãos que ele tinha conquistado na segunda viagem. Nessa terceira viagem missionária, por volta dos anos 54, 55, Paulo produz 3 cartas abençoadas que chegaram para nós, que são as cartas de 1ª e 2ª aos Coríntios e também a carta de Paulo aos Romanos. Quando ele retorna dessa viagem, que é a terceira viagem missionária, próximo de Jerusalém, um homem de Deus chamado Ágabo profetiza: diz: olha, Paulo, esse cinto aqui, do jeito que eu fiz com ele aqui, vão fazer com o dono desse cinto de Jerusalém. E os irmãos começaram a chorar, preocupados, e Paulo disse: por que vocês estão preocupados comigo? Eu não estou só pronto para sofrer, não, eu estou pronto até para morrer por amor do Evangelho, não faça isso comigo. E Paulo foi para Jerusalém, e como havia sido profetizado pelo Ágabo, ao chegar em Jerusalém, Paulo sofreu uma ameaça, uma traição dos próprios judeus que intentaram matá-lo, e foi necessário o pretório em Cesareia mandar buscar Paulo, e aprisionou Paulo em Cesareia por 2 anos. Então, no final da terceira viagem missionária de Paulo, Paulo fica preso em Jerusalém, em Cesareia, entre os anos 58 aos anos 60. Nesse período ele chama Lucas e diz assim: Lucas, escreve aí alguma coisa sobre Jesus. E Lucas escreve o Evangelho de Lucas, tá? Que é o primeiro tratado que Lucas se pronuncia dizendo que é o primeiro tratado que está escrevendo a Teófilo. Tá? E como no Império Romano havia o hábito, irmão, de alguém não poder ficar preso mais de 2 anos sem um julgamento, passaram-se 2 anos em Cesareia. Paulo não foi julgado pelo Império Romano e tinha que ser solto. E aí Paulo pede para que as autoridades o mandassem a Roma, que ele queria ser julgado por César. Paulo não queria ser julgado por César. Paulo queria, irmãos, na verdade, chegar a Roma e evangelizar também os romanos e dali partir para a Espanha. Mas aí atendem o pedido de Paulo, uma vez que ele tinha cidadania romana, e Paulo parte para Roma, que a teologia também considera essa viagem de prisão de Paulo a Roma como uma 4ª viagem missionária, porque Paulo só fez evangelizar o mundo. E quando ele chega em Roma, fica preso em 2 momentos. Primeiro momento, ele fica preso numa casa, possivelmente numa casa que ele alugara, está lá em Atos, nos últimos versículos do livro de Atos. E nesses
tempos que ele passou nessa casa, ele escreve 4 cartas maravilhosas, que são as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E essa carta de Efésios que estamos estudando foi fruto aí dessa prisão de Paulo em Roma entre os anos 60 a 62. Então percebam, ele ficou preso 58 aos anos 60 em Cesareia, foi levado prisioneiro a Roma, lá ficou mais 2 anos preso, quando ele produziu essas 4 cartas. Depois, novamente, o Império Romano não julgou a questão de Paulo. Paulo foi solto de novo, e nessa soltura Paulo saiu visitando as igrejas da Ásia, foi à Espanha, tá? E nesse ínter ele escreve aí a primeira carta de Paulo a Timóteo, por volta dos anos 50 e 64, depois também ele escreve a Tito, que era o pastor de Creta, e quando ele estava revisitando os irmãos lá na Ásia Menor, em Troade, a biografia dele diz que em Troade, o Império Romano, que já tinha como seu imperador Nero, o déspota, maluco, ele era insano mesmo, irmãos. A história diz que o Nero ficou sabendo que Paulo já tinha evangelizado até a sua própria esposa, e Nero ficou furioso e mandou soldados varrer o Império Romano para localizarem Paulo, e foram achar Paulo, irmãos, lá em Troade, e prendem-no rapidamente, levam para Roma. Paulo não teve nem a oportunidade de pegar sua capa, suas coisas, e Paulo é aprisionado já sabendo que a fúria de Nero o iria matar. Isso já foi nos anos 67, no final do ano 66 para 67, é quando ele escreve a segunda epístola de Paulo a Timóteo, que é a última epístola dele escrita, e alguns meses depois, Paulo de fato é decapitado e encerra a sua carreira aqui entre nós. O relato é tão interessante de um grande homem de Deus que foi Paulo, porque a biografia dele diz que quando ele foi decapitado, a sua cabeça, ao cair no chão, deu 3 cliques, né? E o lugar onde a cabeça dele clicou, jorraram 3 fontes de água viva. E os seus discípulos, os próprios algozes, reconheceram que ali se tratava de um grande homem de Deus. Essa é uma pequena biografia do apóstolo Paulo, que é o autor humano dessa carta chamada Carta de Paulo aos Efésios. Eu empreendi um tempo maior para falar sobre ele, porque nós estaremos falando sobre 13 lições que são frutos aí dessa carta, desse tratado de Paulo, que é o tratado de Paulo, a igreja de Éfeso. O primeiro ponto da lição é falar sobre isso. Então, abordamos sobre quem é o autor, o apóstolo Paulo, falamos também sobre a data. A data provável da escrita da carta foi entre os anos 60 a 62, quando Paulo estava preso aí na igreja, em Roma, né? Sua prisão em sua casa em Roma. A segunda parte da lição, meus amados, vai trazer a questão dos destinatários. Quem são os destinatários da carta de Paulo aos Efésios? Bom, os Efésios era o nome, Efésios era o nome dado aos moradores de Éfeso, tá? E o que era Éfeso? Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. Éfeso era considerada a capital da Ásia Menor, porque é uma cidade de médio grande porte, continha aí cerca de 500 mil habitantes, mais ou menos do porte de Feira de Santana, tá? E era uma cidade portuária, uma cidade com grandes transações comerciais, tá? Uma cidade que foi fundada por volta dos anos 1000, 1050 a.C., foi atacada algumas vezes, mas se manteve em pé, se tornou a capital da Turquia, hoje é a Ásia Menor, que nós conhecemos como Turquia, e a sua principal atividade era o culto à deusa chamada Artemis ou Ártemis, tá? Que na cultura grega eles entendiam que o panteão grego, o helenismo, a religiosidade e a mitologia grega dizia que um deus Leto, né, em comunhão com os Zeus, tiveram um par de gêmeos, né, filhos, que era o Apolo, deus Sol, e a irmã dele gêmea, que seria a Ártemis. Isso na cultura grega. E para os romanos, essa Ártemis chamava-se Diana. E como na época havia a cultura de algumas cidades importantes hospedarem
divindades importantes, como por exemplo Corinto. Corinto era a cidade que hospedava a deusa Afrodite. Éfeso era a cidade que hospedava a deusa Ártemis. Tá? E essa deusa era conhecida como a deusa da fertilidade, a deusa que trazia, a divindade trazia produtividade, fertilidade nos ventres, e isso trouxe aí um contexto, uma mitologia muito forte, uma religiosidade, porque pessoas vinham de vários lugares para adorar a Diana dos Efésios. E o seu templo era suntuoso, feito de mármores, né? Feito de madeira de cipreste. E a cidade tinha uma rua onde os turistas passavam, que era muito influente, e isso trazia uma certa riqueza, um certo lucro para a cidade de Éfeso, mas tudo voltado na idolatria, na magia, no misticismo em volta aí da deusa chamada Diana. Os efésios se gloriavam de serem os guardadores, os guardiões da deusa, da estátua da deusa, que ela tinha uma imagem, uma estátua de uma mulher, com do ventre para cima, cheio de seios, cheio de peitos, porque na cultura da época, os seios, os peitos representavam, de um lado, a fertilidade, né? E do outro lado, o alimento, a provisão, né? O sustento. E os efésios se gloriavam por ter uma deusa com tantos peitos, uma deusa com tanta produtividade, com tanta condição de trazer para os moradores daquela cidade as bênçãos, as prosperidades, isso no entendimento mitológico pagão. Quando o evangelho chega em Éfeso, e a cidade de Éfeso é a cidade que Paulo mais tempo passou, porque o capítulo 19 de Atos diz que Paulo passou 3 anos em Éfeso, e encontrando já 2 discípulos de João ali, Paulo prepara esses discípulos, batiza-os com o Espírito Santo, ou seja, ora por eles, o Espírito Santo batiza aqueles 2 discípulos e começa um grande trabalho ali, a ponto de Paulo ficar 2 anos ensinando, ministrando lá numa escola chamada Escola de Tirano, Atos 19, versículo de número 9. Essa cidade era uma cidade muito importante, portuária, uma cidade onde transitava e era a cidade de acesso, de chegada de mercadorias e pessoas para a Ásia Menor, e foi dali que Paulo abençoou esses irmãos e escreveu essa carta. Quando ele estava preso em Roma, ele escreve essa carta aos irmãos de Éfeso. Interessante, irmãos, frisar que o apóstolo Paulo tinha visão de homem de Deus, porque o apóstolo Paulo, você não vê ele na Bíblia abrindo igrejas em qualquer lugar, né? As cidades que ele estabelece uma sede, uma base missionária, eram cidades importantes. Ele tinha uma visão ministerial, evangelística tremenda, porque ele chegava no lugar, ele conseguia ver que aquele lugar tinha um fácil acesso, uma versatilidade, um fluxo de mercadorias, de pessoas, e isso era importante, isso ajudava na propagação do Evangelho. E Paulo vê isso em Éfeso, Paulo vê isso em Filipos, Paulo vê isso em Corinto. Então observe cidades importantes, onde Paulo montou sua base missionária, sua base de pregação do Evangelho. Éfeso é uma dessas cidades, e quando Paulo necessita escrever, ele se relaciona muito bem com essa questão missionária, escrevendo essas cartas de orientação espiritual para essa igreja, a igreja de Éfeso. Então a segunda parte da lição vai estar falando sobre isso, sobre quem são os destinatários dessa carta, que nós já abordamos de forma bem rápida, sobre os destinatários, que são os efésios. Os efésios eram os moradores da cidade de Éfeso. E a última parte da lição, irmãos, vai trazer um pouquinho sobre a proposta e a mensagem desta carta. Por que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso? O que levou Paulo a escrever esta carta? Tá? Parece que a igreja de Éfeso não tinha muitos problemas, como tinham as demais igrejas que Paulo escreveu. A igreja de Romanos tinha vários problemas, a igreja de Corinto tinha vários problemas, e Paulo tinha vários motivos, vários pré-requisitos, né, ou pressupostos para poder escrever uma carta, uma missiva. Mas aqui em Éfeso parece que não tinha tanto. Mas o que levou Paulo a escrever aos irmãos de Éfeso, tá? E ele envia essa carta pelo Tíquico, isso está lá nos últimos versículos da carta de Paulo aos Efésios. Ele diz no versículo 21, e para que saibais também a meu respeito, e o que faço
de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Então percebe-se que quem é o mensageiro dessa carta, ou é o portador dessa carta, tanto dessa quanto da carta aos Colossenses, é o obreiro de Paulo chamado Tíquico. Tá? Mas ele escreve à igreja, e eu queria pelo menos enfatizar aqui os 3 pontos, ou os 4 pontos que Paulo aborda nessa carta. Claro que a gente vai estudar isso mais minuciosamente nas demais lições. Eu queria pelo menos enfatizar aqui 3 palavrinhas ou 3 pontos que Paulo aborda na carta de Paulo aos Efésios. Né? Ele trata sobre a posição, né? Sobre a prática e sobre a proteção aos cristãos, que o autor, o Douglas Batista, ele resume em 3 palavras: a palavra assentado, andando e a palavra firmado. Interessante isso aí, mas Paulo aborda aqui no capítulo 1, versículo 3, tá? Porque o capítulo 1, versículo 1 e 2 são uma pequena introdução, são versículos da pequena introdução que Paulo faz à carta aos Efésios. Mas o versículo 3 até o capítulo 3, Paulo trata sobre a posição dos cristãos. Ele vai falar sobre quem são os escolhidos de Deus, né, enquanto igreja, no versículo 3 até o 23. Depois ele fala sobre a posição dos crentes enquanto salvos, por isso que ele chama os irmãos da igreja de Éfeso como santos e fiéis. Tá? Ele aborda isso no capítulo 2, versículo 1 ao 10, os salvos pela graça. Depois ele fala sobre os unidos em um corpo. Paulo aborda em diversos momentos na carta aos Efésios que a igreja de Cristo na terra é o corpo com Cristo sendo o cabeça. Isso é tão interessante, amados, que a Bíblia diz que Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele fez prometendo enviar um outro Consolador, que era o Paráclito Divino, e ele disse que o Espírito Santo iria fazer uma obra extraordinária aqui, no sentido de habitar entre os homens, habitar nos crentes, e fazer nestes crentes uma projeção de Cristo. Tá? Então, o que Paulo vai pintar para nós em Efésios é que Cristo é o cabeça, né? E nós, igreja, somos o corpo dele. Eu tenho uma visão nesse texto, nessa interpretação de Efésios. Eu imagino uma igreja, um corpo enorme, tá? Com Cristo nos céus. É como se a igreja fosse o corpo de Cristo na terra e a cabeça desse corpo está no céu, está com Deus. Então a igreja tem esse poder, tem essa plenitude de abranger a terra e abranger os céus. Por isso que ele diz a Pedro lá em Mateus 16, 19 diante, que sobre aquela pedra que Pedro tinha acabado de dizer, ele construiria a sua igreja, edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então Paulo vai abordar sobre isso aqui no capítulo 2, versículo 11 a 22, mostrando que os crentes compõem aí o corpo de Cristo. E ele aborda no capítulo 3 que esse corpo é um mistério, de fato, é um mistério, mas é o corpo de Cristo na terra. O segundo ponto que Paulo aborda em Efésios é a questão da prática cristã. Aí ele vai abordar a relação do crente com outro crente, no capítulo 4, versículo 1 a 6, ele vai abordar sobre os dons espirituais, capítulo 4, versículo 7 a 16, ele vai falar sobre a vida, que o crente tem que manifestar uma vida diferente. Ele vai falar sobre a relação com o mal, como o crente deve se comportar diante do mal, resistir. Ele vai falar no capítulo 5, versículo 18, sobre o relacionamento do crente com o Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 22 em diante, ele vai falar sobre a relação do crente com a família. Tá? E no capítulo 6, versículo 5 a 9, ele vai falar sobre a relação do crente enquanto empregado e enquanto patrão. Isso é importante, interessante para a vida prática aí dos cristãos. E ele fecha a sua carta, tá? Mostrando no capítulo 6 como o crente deve se proteger tanto contra o mal, tá? E o que ele vai utilizar para essa proteção é quando ele aborda sobre a armadura do crente aí e traz as armas espirituais para se vencer o mundo pecaminoso, o mundo da maldade. Então, basicamente, amados, essa é a construção ou
os pontos que serão abordados durante esse trimestre e que nós estaremos tratando mais minuciosamente e seremos com certeza edificados e seremos abençoados com esse texto, porque esse texto não é de Paulo, esse texto é do Espírito Santo e com certeza Deus o usou porque Ele sabe que a igreja estaria necessitada de ouvir essas palavras, de estudar o texto de Efésios como um texto que vai edificar, elevar e vai trazer muita maturidade espiritual para muitos de nós. Então, eu queria orar por você e fechar nossa participação, mas antes eu queria que você lembrasse pelo menos de 3 coisas em Efésios. Nós estamos em Efésios assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos em Efésios, além de assentados com Cristo nas regiões celestiais, nós estamos andando com Cristo aqui nesse mundo, nessa dimensão. E, por último, não esqueça, você está firmado em Cristo. E quem está firmado em Cristo manifesta as obras que Cristo manifestaria se aqui estivesse ainda em carne. Que Deus te abençoe, que Deus faça próspero o teu caminho, a tua vida e enche o seu coração de muita graça, de muita presença do Espírito Santo. Eu queria orar, feche seus olhos, bendito Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento especial, um momento em que nós, Senhor, separamos para poder falar um pouco da Tua Palavra. Pedimos uma bênção especial sobre este ouvinte, sobre esse que está nos assistindo, Senhor, e que eles tenham de fato a compreensão plena de que nós estamos vivendo uma vida aqui nesse mundo, mas estamos já vitoriosos, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Que nós tenhamos a compreensão, Senhor, de que nós devemos manifestar aqui a Tua presença em nós, para que o mundo conheça que há na terra um povo separado, eleito, escolhido por Deus para manifestar a glória de Deus. Eu te peço uma bênção especial sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Até a próxima, em nome de Jesus.